Se eu te disser que tudo que você acredita até hoje não é bem uma verdade. A verdade ela não é absoluta. E se eu te disser que existe mais de uma perspectiva e mais de um jeito de se enxergar situações e enxergar como o mundo acontece. Oi, eu sou Ju Quintal, sou nutricionista, espiritualista e aspirante de autoconhecimento. E hoje a gente vai bater um papo sobre um assunto super simples, talvez nem tanto, que é a verdade. Partindo do princípio que verdade é um conceito criado pelo ser humano, a gente entende que sofremos bastante influência da sociedade como um todo, desde os primórdios até hoje, para a construção do nosso conceito de verdade. Além disso, não tem como eu colocar a minha verdade como absoluta com uma pessoa que teve uma vivência completamente diferente da minha. Porque a nossa verdade, ela é baseada na construção da nossa vida. Então, da sociedade que a gente vive, seja o país que a gente vive, a cidade de onde a gente veio, tradições de família, tradições culturais, influências de história de vida mesmo, que eu passei, o que eu deixei de passar. Tudo isso faz com que o nosso castelinho de verdade seja construído. Por isso que é muito importante a gente ter na cabeça que a nossa verdade ela não é absoluta. Porque eu tive uma vivência e você teve uma outra vivência. Então, sob uma mesma ótica, a gente vai ter perspectivas e verdades diferentes. E seguindo esse raciocínio que a gente vai ter uma mesma ótica de uma situação com verdades distintas, eu com a minha verdade e você com a sua, a gente precisa entender que as verdades elas coexistem, ou seja, não é porque eu estou falando que A é verdade que você que falar que é B é verdade é mentira. Não, as duas verdades elas coexistem. Então, a minha verdade que A existe e a sua verdade que B existe, elas podem viver em harmonia, coexistir em harmonia, desde que haja um respeito interno e externo sobre isso. Por que eu falo essa questão de respeito? A questão de verdade dentro do ser humano é uma coisa que a gente traz uma batalha muito grande, né? Muitas vezes não, né? A grande maioria é motivo de discórdia entre nós enquanto sociedade, então nas nossas relações afetivas, familiares, de amizade, nas nossas relações de trabalho, que quer que seja, falando aí no macro, no mundo, política, religião, enfim, que quer que seja, todo mundo quer provar sua verdade. E qual que é o ponto? Como a verdade, ela vem de vários tipos de perspectivas, a nossa própria verdade, ela muda. Então, hoje, eu, Júlia, tenho uma verdade que, de repente, lá nos meus 18 anos, eu não tinha. Eu tinha uma outra percepção da mesma situação. E lá com 18 anos, pra mim, aquilo era verdade absoluta. Mas aí, passado as minhas vivências e alguns anos da minha vida, e a questão também de maturidade, etc., essa verdade ela pode ter mudado. Então, como você quer convencer uma outra pessoa que a sua verdade é absoluta, se nem pra ti a verdade é absoluta? Compreendem o que eu quero dizer? Então, por isso que é muito, muito sadio a gente repensar e reconstruir essa ideia de verdade para trazer um pouco de escolha as nossas batalhas e de paz interna. Porque esse ponto da verdade, ela ser absoluta ou não ser absoluta, tem a questão desse ponto externo, que é uma questão que particularmente eu acho mais fácil de lidar do que o ponto interno. O que acontece? Eu não disse que o conceito de verdade, a nossa verdade, ela muda conforme o tempo, conforme as nossas vivências e etc. Muitas vezes a gente está inserido num lugar que a gente não consegue sair e aquilo não condiz com a nossa verdade interna. Só que quando a gente não tem essa percepção que a nossa verdade é uma e a nossa realidade é outra, e a gente não consegue começar a pontuar o que a gente pode fazer para aquela realidade se tornar mais, ressoar mais ainda com a nossa verdade interna daquele momento, começa a nos dar ansiedade,
estresse, a gente começa a ficar inquieto, tudo começa a incomodar porque o nosso interno ele não tá ressoando com a verdade externa. E como eu falei, as verdades elas podem coexistir. Mas é muito mais fácil eu respeitar e coexistir com uma verdade externa do meu colega do que eu coexistir com verdades dentro de mim mesma. Então, muitas vezes a gente tem conceitos enraizados, né, de verdade absoluta. Vou dar um exemplo de religião aqui. Às vezes a gente foi criado numa religião, né, nascemos numa religião e ao decorrer do tempo nós vamos buscando outros caminhos espirituais ou não buscando, ou não querendo fazer parte desse universo. E muitas vezes acontece um conflito interno em relação à culpa, em relação à decepção, né? Que aí já vai para um outro assunto ali de criação e de conceitos, né? De chicotes que a gente pega para nós. Mas isso vai criando esse conflito interno entre a verdade do que a gente acredita, porque a gente acredita. Não é como se a gente não acreditasse. A gente acredita que aquilo é verdade, mas internamente a gente não quer fazer parte daquela verdade. E aí isso acaba virando um conflito interno. Porque alguma coisa em ti não se sente bem naquilo. E como eu já falei em outros vídeos, né? Eu vivo falando isso aqui. O nosso corpo, ele dá sinal o tempo inteiro. Ele dá sinal o tempo inteiro do que serve pra gente. Porque cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua perspectiva. E em cada fase de vida, em cada momento de vida. Então, entender esse conflito interno, entender de onde ele vem, é o primeiro passo para a gente começar a destrinchar e viver mais ainda dentro da nossa verdade daquele momento. Entendendo que aquela verdade ela não é absoluta, só daquele momento. E esse é um ponto muito importante porque conforme a gente consegue enxergar isso, a gente para de querer ter razão. Razão com a gente e razão com o externo. Tudo isso que eu tô falando serve tanto para os nossos conflitos internos quanto para os nossos conflitos externos. A gente para de querer ter razão, entendeu? A gente prioriza a paz e a gente prioriza compreender. Porque a partir do momento que eu sei que a verdade não é absoluta, eu tento compreender o porquê aquilo é verdade, tanto diante da sociedade, como o que eu até então achava que era verdade, quanto ao meu colega, ao meu parceiro, à minha parceira, à minha mãe, ao meu pai, quem quer que seja que conviva comigo, eu passo para um lugar de compreender e perco o embate. Porque ter certeza da sua verdade faz com que a gente se carregue para o embate. E não que isso seja errado. Muitas vezes a gente precisa colocar as nossas ideias para jogo e tornar isso um embate, um debate. Mas a gente começa a escolher as nossas batalhas e o que vale a pena, até porque a gente também não vai se tornar uma pessoa que simplesmente se isenta de tudo e qualquer coisa, porque não é assim que o mundo funciona. A gente precisa estar ali se colocando o tempo todo. E quando a gente tem essa verdade para nós e entende esse lugar de não ter razão sempre e buscar compreensão, a gente também consegue ficar mais seguro da nossa verdade e mais seguro de poder mudar a verdade. Porque quando a gente torna a verdade uma prisão, a gente entra no famoso cabeça dura. Fica muito difícil de mudar de ideia, fica muito difícil de não ver outras perspectivas. Então, sabe aquele momento, né? Vocês devem conhecer alguém, você pode ser essa pessoa. A pessoa tem uma ideia enraizada na cabeça, aquilo não dá certo, já passou por várias provações na vida que aquilo não dá certo, não funciona, e ela continua lá, porque é o que ela acredita. Isso acaba sendo um problema, porque isso é completamente prisional. E a gente entender que não tem problema a gente mudar de ideia, a gente voltar atrás. O voltar atrás é uma questão muito grande, porque envolve
Orgulho também, é tema para outro vídeo, mas envolve a questão do orgulho também, de voltar atrás, de assumir, de falar, bom, achei que era isso, mas não é. Então, envolve tudo isso, então fica muito mais difícil da gente conseguir voltar atrás. Mas é importante a gente fazer esse exercício de compreensão com a gente, com a situação, para que a gente também possa se dar essa paz de, não, eu tava errada, vou voltar atrás no que eu disse. Ou não, talvez não é bem por aqui, vou mudar o que eu estou pensando, o que eu acredito nesse momento. Acredito que muitos de vocês já passaram por situações que isso aconteceu, e conforme a gente passa e conforme a gente precisa recalcular a rota, vai ficando um pouco mais fácil de lidar com isso, né? Conforme a gente está aberto a recalcular a rota. Então já aconteceu várias vezes na minha vida de eu ter algumas ideias mais engessadas e ficar persistindo naquilo e ver que não era. E simplesmente alguma coisa que antes eu achava que não, nada a ver, é uma coisa que eu fui viver depois. O famoso cuspir pra cima e cair na testa, né? Eu falo que eu sou a mestra de cuspir pra cima e cair na testa. E aí, quando eu trago essa compreensão e essa facilidade de simplesmente reconhecer, voltar atrás e mudar, a vida flui muito melhor. Porque a gente consegue não ficar persistindo naquela verdade, entender que aquilo não é absoluto e que existem outros caminhos e outras perspectivas. Isso requer muita coragem, muita coragem. A gente precisa de coragem para se assumir enquanto errado, enquanto e isso requer muita coragem. A gente precisa de coragem para bater no peito e falar que aquilo serve e quando aquilo não serve. Porque é normal uma coisa servir muito para ti num determinado momento e depois ela não servir mais. A vida, ela não é linear, a vida é cíclica. Então, conforme a nossa vida muda, a nossa verdade muda também. As percepções mudam, as vivências mudam. A nossa verdade, num determinado momento, ela foi baseada em coisas que a gente viveu e sem coisas que... e com coisas que a gente não viveu. Então, a partir do momento que tu vive uma outra realidade, não tem como aquela tua verdade ela continuar a mesma, porque tu sofreu outras influências, entendem? Então isso requer coragem, você precisa ser corajosa, você precisa ser corajoso para tomar de si a sua verdade, o que você é e se colocar vulnerável e se colocar num lugar de compreensão para contigo em primeiro lugar. Não sei se esse papo faz muito sentido para vocês. Eu vou deixar aqui em algum lugar do vídeo e na descrição o link de um vídeo que eu fiz sobre a questão de como a gente faz a nossa verdade, né? Qual é a nossa verdade, como vem essa construção, pra gente tentar fazer essa reconexão com a nossa essência e trazer essa coragem e essa possibilidade da vulnerabilidade, da mudança de opinião e do não embate para com coisas que não vão valer a pena. Então, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez, comenta aqui embaixo. Eu escolho viver com mais consciência e coragem e nós vamos juntas caminhando aí nessa busca do caminho do meio. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e eu te espero no próximo.